Na semana passada eu fiz um vídeo aqui no canal sobre ideias de projetos para portfólio de cientista de dados iniciante. E hoje, embora o vídeo seja parecido, ele é diferente, porque dessa vez eu resolvi escolher conjuntos de dados específicos. 7 datasets que são gratuitos, estão disponíveis na internet, que podem te inspirar a construir ou a melhorar o seu portfólio. E eu fiz isso porque é muito comum, quando a gente está estudando, a gente procurar conjuntos de dados interessantes que nos ajudem a criar projetos e praticar as habilidades que a gente está desenvolvendo. Dependendo da sua área de interesse, pode ser mais ou menos difícil encontrar conjuntos de dados já estruturados, no formato CSV ou de planilhas de Excel. Algumas vezes a gente vai ter que extrair dados de uma API, como eu já falei aqui no canal e temos vídeos interessantes sobre isso, ou até fazer uma raspagem de dados. E é claro, a gente sempre tem que lembrar se é legal ou ilegal o que a gente está fazendo. Preferencialmente, quando um site não autoriza a raspagem de dados, a gente não deve fazer. E tirando nos casos em que você de fato quer praticar a extração de dados, é sempre melhor você já encontrar os dados prontos ou quase prontos para o que você precisa. É um adianto muito grande no nosso trabalho em geral. E uma fonte bastante comum e promissora para encontrar dados são os sites de dados abertos ou dados públicos que várias instituições governamentais ao redor do mundo inteiro disponibilizam. No caso do Brasil, a gente tem o Portal de Dados Abertos Brasileiros, que é como se fosse um hub, um centralizador de vários conjuntos de dados e referências de dados abertos do Brasil inteiro. E ele é mantido pelo governo federal. E assim como esse site, tem outras fontes em que você pode encontrar muitos e muitos conjuntos de dados, milhares, em alguns casos até milhões. Se você tem interesse nessas fontes, eu vou deixar um link de um artigo muito interessante aqui na descrição, em que eu fiz um compilado de mais de 20 fontes de conjuntos de dados. Mas agora vamos para a lista de 7 datasets que eu separei e que eu acho que dariam projetos muito interessantes. O primeiro deles é um conjunto de dados sobre o incremento do desmatamento na Amazônia Legal. Esse conjunto de dados pode ser encontrado nessa plataforma que se chama Terra Brasilis, que inclusive tem um lugar em que você pode explorar os dados aqui, né? Tem uma ferramenta de mapa interativo, o que no nosso caso, em que a gente geralmente quer praticar, pode ser uma fonte de inspiração para visualizações de dados interessantes. E é mantida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um instituto muito importante na produção de estudos e de pesquisas aqui no Brasil, inclusive tem sofrido bastante com alguns cortes de verba, o que é bastante problemático. E aqui no Terra Brasilis, além desse conjunto de dados do desmatamento, você vai encontrar outros dados que podem ser muito úteis, inclusive os shapefiles, né, que indicam as formas geográficas dos mapas. Então, se você quiser fazer mapas sobre o desmatamento, aqui você vai encontrar também a fonte para esses mapas, o que é um adianto muito grande. Pode ser, inclusive, que eu faça um projeto sobre o desmatamento aqui para o canal. Então, me diz aqui no comentário se você acharia interessante, gostaria de me ver explorando esses dados e apresentando as descobertas que eu fiz nesses dados. O segundo conjunto de dados são os microdados do Censo Escolar 2020, que é disponibilizado no site do INEP, mantido pelo Ministério da Educação. Então, eu já falei muito aqui no canal sobre dados de educação voltados para o Enem, e até por isso eu não estou sugerindo o Enem aqui. Particularmente, eu tenho interesse em analisar esses dados referentes a 2020, ao ano passado, porque eu tenho uma hipótese que eu gostaria de validar e talvez esses dados me ajudem com isso, que é de tentar entender os efeitos, né, os reflexos da pandemia nos alunos de escolas públicas no Brasil. Então a gente sabe que a situação da educação ficou muito difícil, muitas escolas não tinham estrutura para a educação à distância e os alunos também não, então alguns alunos ficaram sem aula. E eu gostaria muito de saber se é possível extrair esse tipo de informação desses dados. Então, eu não fiz essa análise ainda, como eu disse, tenho interesse. E recomendo que se você está procurando um projeto, algo para praticar suas habilidades, que você pegue esses dados. O terceiro conjunto de dados é o conjunto de dados públicos de CNPJ do Brasil. Esses são dados que são atualizados mensalmente pela Receita Federal, em que você consegue encontrar informações sobre a situação cadastral das empresas e o quadro societário. Com esses dados eu tenho um pouco mais de familiaridade, porque o Alisson chegou a fazer um projeto olhando para os CNPJs de educação no Brasil e tentando investigar as relações aí, né, entre os sócios e as empresas. Então, é muito interessante essa pesquisa porque você acaba identificando, né, o que já é de se esperar, que algumas pessoas concentram uma grande quantidade de CNPJs. E isso tem a ver com os grandes grupos educacionais que estão no Brasil atualmente e que meio que dominam o mercado de educação privada. Então,
é um estudo que gera vários insights e dá para extrair muita informação interessante sobre isso. Em quarto lugar, eu escolhi os dados da pesquisa anual realizada pelo Stack Overflow. Então, quem é desenvolvedor, programa, já se deparou com o Stack Overflow para resolver alguma dúvida. E o Stack Overflow, todo ano, entrevista aí milhares de desenvolvedores ao redor do mundo para entender, né, como é que está esse mercado e como está distribuído aí desenvolvedores por linguagens, por faixa etária, por gênero, enfim. Então tem várias características aí sociodemográficas que eles investigam e também sobre tecnologias. Então essa pesquisa é anual, como eu falei, e ela está sendo realizada desde 2011. E aqui no site eles dão a opção tanto da gente baixar os dados quanto da gente olhar os resultados. E essa apresentação dos resultados que eles fazem aqui pode servir de inspiração para você fazer uma releitura dessas informações ou propor algo diferente inspirado no que eles fizeram aqui. E o quinto conjunto de dados é sobre reviews da Amazon. Ele é um conjunto de dados que tem mais de 40 milhões de reviews em um período de 18 anos, até 2013, então não é tão recente, mas é uma fonte muito útil de dados aí para quem gosta de botar a mão na massa, limpar os dados, e pode ser uma fonte interessante para um projeto de processamento de linguagem natural. Eu separei também um conjunto de dados sobre fake news, que eu acho que é um tema que ainda é bastante atual, e certamente no ano que vem, que é um ano eleitoral, a gente vai ver esse tema voltando à tona. Ele é um conjunto de dados que também não é super recente, então tem 3 anos, está disponível aqui no Kaggle. E também pode ser uma forma de praticar processamento de linguagem natural aplicado a um tema que é super quente. Então, se você tem vontade de trabalhar nessa área de processamento de textos, lidar com um tema que está super atual pode ser muito bom para o seu portfólio. E por último, eu separei dados que têm a ver com a área da saúde. Então, eu já falei um pouco de área da saúde aqui no canal, sobre os dados do DataSUS, sobre vacinação da Covid e ocupação de leitos. Mas esse aqui são dados sobre os Estados Unidos, mais especificamente sobre o Centro Médico Acadêmico que fica em Boston. Mas é interessante porque eles abriram aí uma grande quantidade de dados hospitalares para que se possa fazer pesquisas, né? Então, esse tipo de dado, ele é de difícil acesso normalmente, por questões de privacidade dos pacientes, né? Não é muito simples conseguir esse tipo de dado. Então, se você tem interesse em trabalhar com isso, com essa aplicação, né, de ciência de dados, à área da saúde, pode ser muito útil esse banco de dados aqui que está sendo mantido pelo pessoal do MIT. Eu espero que esses conjuntos de dados sirvam realmente para te inspirar e pensar em projetos diferentes para fazer, para que você se motive para continuar aprendendo e se atualizando. Como eu falei, existe um artigo muito legal que está no Medium do Programação Dinâmica, em que eu compilei não só esses conjuntos de dados, mas também mais de 20 fontes em que você pode encontrar mais dados. Então, existem muitos lugares hoje, atualmente, em que você pode encontrar dados legais. Se você tem alguma sugestão, se você conhece algum site ou conjunto de dados muito interessante e você gostaria de me indicar para fazer um projeto, de repente, aqui para o canal, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não se esquece de usar a nossa hashtag Ciência de Dados para eu continuar trazendo vídeos como esse. E se você é curioso ou está começando nessa área de dados, provavelmente você vai gostar de um vídeo que eu vou deixar aqui do lado para você sobre como criar um plano de estudo para ser um cientista de dados. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!